Privilégio estarmos aqui para nós estudarmos sobre essa primeira lição do segundo trimestre de 2020. Nós estudaremos sobre a igreja eleita, igreja redimida e lavada pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo da promessa. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro da carta aos Efésios, que é essa carta que nós estaremos estudando durante todo esse trimestre, e em Atos capítulo 19. Eu vou ler com os irmãos aqui a leitura bíblica em classe, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Não, nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. O objetivo geral dessa lição é mostrar o propósito divino dessa carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós cremos na inspiração do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Então, essa carta, além de ter sido escrito ao povo que habitava na cidade de Éfeso, também ela é direcionada à igreja nos dias de hoje, porque a palavra de Deus ela tem aplicação tanto no passado quanto hoje, no presente. Existem 3 objetivos específicos a alcançar nessa aula, que é apresentar a autoria dessa carta, quem escreveu e a data que essa epístola foi escrita, identificar a quem foi dirigida a epístola aos Efésios e, por último, explicar o propósito da escrita, a mensagem que contém nessa epístola. Nós vamos falar de uma forma panorâmica a respeito de todos esses tópicos, porque essa primeira lição é uma introdução da lição toda, da lição geral. Então, nós vamos falar um pouco sobre esses tópicos. Primeiro, autoria e data. É tranquilo isso, nós podemos abrir a Bíblia lá no livro de Efésios, e Paulo ele já começa saudando a igreja. Ele começa falando quem está escrevendo a carta. Ele fala Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então ele se identifica como escritor da carta. E ele também identifica os destinatários dessa carta, que eram os fiéis em Cristo que estavam na cidade de Éfeso. A todos os santos que estavam na cidade de Éfeso. Então, a autoria e data é tranquilo. A data que foi escrita essa carta foi entre o ano de 61 e 62 depois de Cristo. Nós vemos que Cristo viveu 33 anos e meio, mais ou menos. Então, cerca de quase 30 anos após a morte de Cristo, essa epístola foi escrita por Paulo. Essa epístola foi assinada por ele, então é uma assinatura apostólica. Muitas vezes nós vamos falar assim, mas Paulo não era discípulo de Cristo, não era apóstolo de Cristo. Ele mesmo se intitula como apóstolo de Cristo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. E nós podemos ver que Cristo trouxe a salvação ao mundo e Paulo foi o responsável de propagar essa salvação, principalmente fora do território dos judeus, que era a religião da época. Então, Paulo foi o responsável de trazer essa salvação até nós.
ela é uma epístola que foi escrita na prisão. Existem mais outras epístolas que foram escritas na prisão, como a epístola escrita aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Paulo mesmo diz que quando ele pregou mais estando preso do que estando livre. Mesmo sendo em prisões domiciliares, mas Paulo sempre pregou. Isso é interessante porque muitas vezes nós pensamos em pregar em grandes púlpitos, para grandes multidões, e eu ouvi um dia uma pessoa dizendo que ela prega todos os dias, e quando ela tem oportunidade ela fala. Por quê? Porque nós pregamos com a nossa vida. A nossa vida como cristãos é a Bíblia que as pessoas aí fora leem, que o mundo lê. Então vamos pregar todos os dias. E quando nós tivermos oportunidade, vamos falar ainda sobre o Evangelho. Vamos pregar com as nossas vidas. Existe um ditado que diz que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E esse era um evangelho diferente que Cristo trouxe. Quando Cristo veio pregando, os fariseus diziam que ele pregava com autoridade. Por que essa autoridade? Porque ele não só falava, não era só com palavras, ele vivia. E ele mesmo disse para os apóstolos: olha, as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos se entre vocês se amarem, se vocês exercitarem esse amor do qual é pregado. Então o evangelho é uma forma diferente de se viver. Na realidade, o evangelho é um estilo de vida. Eu não tenho como eu dizer que eu sou cristão se o meu estilo de vida não professa isso, se os meus atos não professam isso. E é bem interessante que o próprio Cristo falou que é pelos frutos que se conhece a árvore. E não é diferente, não é pela árvore que nós vamos conhecer frutos. Existem muitas árvores bonitas que elas não dão frutos, ou quando dão frutos, os seus frutos não são próprios para alimentação. E nós observamos isso. Então, pela vida das pessoas, por aquilo que elas expressam no seu dia a dia, é que nós sabemos se elas realmente servem a Deus ou não. E esse evangelho diferente, Paulo também pregava, porque se nós formos ver quem era Paulo, Paulo era um homem sanguinário, era um homem que em nome da religião, ele cometeu muitas atrocidades. Paulo, quando ele se converteu, na realidade ele estava saindo para uma missão que era prender aqueles do caminho. Então o que ele fazia? Ele prendia, ele não ligava se era criança, se eram mulheres, ele prendia e trazia arrastado para torturá-los. E então Paulo, quando ele se converteu, ele realmente se converteu, porque o Espírito Santo, ele é o responsável pela nossa conversão. Nós temos nós temos que dar lugar a ele para trabalhar em nossas vidas. E o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E como que nós somos convencidos? Através da palavra. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, ou que nós falamos a palavra de Deus, o Espírito Santo é que convence os corações. E daí muitas vezes nós pensamos, mas então todos os que ouvem a palavra de Deus, eles são convertidos? Infelizmente não, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos, porque Deus não quer escravos, Deus quer filhos. E quando ele nos deu esse livre-arbítrio, ele, após nós ouvirmos a palavra e a semente da fé ser plantada em nossos corações, nós nos convencemos de que somos pecadores e de que só Jesus Cristo é que salva. Agora, o passo seguinte depende de nós, porque existem muitas pessoas que ouvem o Evangelho, são convencidas do caminho, porém não o aceitam. E Deus não é um Deus que vai lá e força alguém a servi-lo. Deus quer que as pessoas o sirvam por amor. Então, é bom nós pensarmos nisso, que tem muitas pessoas que ouvem o Evangelho
e ficam esperando que alguém o arraste, que uma força sobrenatural o leve a aceitar a Cristo. Não, é com a sua mente que você vai aceitá-lo. São as suas decisões, essa decisão é você que toma. O Espírito Santo convence, mas você tem que decidir em aceitá-lo ou não, o sacrifício de Cristo. Então fica aí essa dica para quem está ouvindo e vamos dar lugar ao Espírito Santo para que ele trabalhe em nossas vidas. Então a autoria e a data dessa carta, a assinatura apostólica, está claro para nós, que foi escrita por Paulo, cerca lá pelo ano 61 e 62 depois de Cristo, que é a data provável, e é uma epístola que foi escrita enquanto ele estava recolhido à prisão. O segundo tópico vai falar sobre os destinatários. Para quem essa epístola foi escrita? Se nós observarmos no primeiro tópico, ainda voltando um pouquinho, essa epístola tem 6 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, são declarações teológicas esplêndidas que Paulo traz para nós a respeito da redenção. E do capítulo 4 ao capítulo 6, ele traz instruções práticas para a igreja da época. Para os crentes, assim como Cristo pregava um evangelho prático, Paulo também, a exemplo de Cristo, ele traz um evangelho prático para ser vivido, porque o evangelho não é uma coisa para nós vivermos só quando nós estamos lá dentro da igreja. No dia a dia, nós temos que professar isso e as nossas obras têm que refletir Cristo em nossa vida, porque senão nós vamos ser julgados pelas nossas obras, porque se uma árvore dá um fruto ruim, a árvore não é boa. E se a árvore dá fruto bom, é porque a árvore é boa. E foi assim que Jesus nos ensinou a distinguirmos o que é bom e o que é ruim. Existem muitas árvores frondosas, mas que seus frutos são maus. E outras que sequer frutos têm, são apenas árvores. O destinatário dessa carta, ela foi escrita aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso ela foi fundada por volta de 1050 a.C., era um centro político, comercial e religioso na Ásia Menor, onde é a atual Turquia hoje, uma cidade litorânea. Paulo sempre escolheu essas cidades para que abrisse igrejas, porque era uma cidade onde o fluxo de pessoas era muito grande, vinham pessoas de diversas regiões do mundo, e ao ouvir a mensagem do evangelho, a semente do evangelho, eles levavam essa semente consigo e propagavam para o mundo inteiro. E assim chegou o evangelho até nós. Então, essa carta que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, foi direcionada a eles e aos fiéis que lá viviam. A cidade de Éfeso era uma cidade religiosa. Ela tinha um templo que era dedicado à deusa Diana, o templo de Ártemis, que era dedicado à deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Essa deusa da fertilidade, nesse templo, eram feito adoração a essa deusa através de rituais de prostituição. Então, o maior comércio que existia era a venda de nichos de prata nesse templo. Então, o que eles ficaram muito perplexos quando Paulo chegou pregando em Éfeso? Por quê? Porque quando as pessoas se convertem, elas deixam de praticar aquilo que praticavam e se voltam para Cristo, se voltam a ser árvores com frutos bons. E Paulo pregava isso. Eles, se nós formos observar, os irmãos de Éfeso, eles vieram de uma situação de idolatria, de muita bebedeira, prostituição. Então Paulo estava instruindo essa igreja a viver as verdades do evangelho. A igreja de Éfeso foi evangelizada por Paulo, lá onde ele encontrou 12 discípulos, os batizou, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, e em seguida ele evangelizou os judeus na sinagoga.
Porque Paulo sempre quando chegava, se nós observarmos os escritos dele, ele sempre procurava a sinagoga e ia lá pregar e discutir em um bom sentido, trazer o evangelho pro pessoal da sinagoga. E quando ele era recebido, ele continuava ali pregando. Porém, quando ele não era recebido, como foi no caso em Éfeso, ele voltou-se para os gentios, porque os judeus não o receberam. Ele voltou-se para os gentios e alugou um salão na escola de Tirano para pregar o evangelho. E assim ele continuou pregando o evangelho na cidade de Éfeso, e depois ele trouxe essa epístola aos irmãos de Éfeso como instruções para a vida deles ali na cidade de Éfeso. Paulo, ele reivindica para si o título de apóstolo. Se nós formos observar na Bíblia, quando Paulo, aliás, quando os discípulos começaram a pregar o evangelho após a morte de Cristo, eles acharam por bem substituir Judas Iscariotes, que havia cometido suicídio e que havia traído a Cristo. Eles decidiram por substituir. E se nós observarmos lá no capítulo 2 do livro de versículo 26 de Atos dos Apóstolos, eles separaram a José, também chamado de Barsabás, e separaram a Matias para substituí-lo. E eles lançaram sorte sobre esses dois homens e a sorte caiu sobre Matias. Então Matias foi substituir a Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. E se nós observarmos, eu penso que seria o correto que Paulo substituísse, né, Judas Iscariotes, porque Paulo cumpriu um papel de apóstolo, apesar de não ter vivido com Cristo, né? Fisicamente ele não teve contato com Jesus, mas ele foi o responsável de propagar essa salvação, principalmente entre os gentios. E nós observamos ainda que após a descida do Espírito Santo, eles não mais lançavam sorte como eles fizeram. E é interessante como o Espírito Santo dirige as nossas vidas, passou a dirigir a vida dos apóstolos naquela época, porque se nós observarmos após esse período, após a descida do Espírito Santo, todas as vezes que eles iam executar alguma coisa, eles oravam, e daí depois que o Espírito Santo revelava a eles, eles faziam aquilo que deveriam fazer. Eles já não mais usavam o que a lei trazia, né? Porque se nós formos observar lá no Antigo Testamento, havia as pedras de Turim e Umim, né? Que eles lançavam sorte, havia toda essa situação, mas com o Espírito Santo já não era mais necessário isso. Eles oravam e o Espírito Santo os dirigia a fazer o que deveriam fazer. E nós trazemos isso para a nossa vida hoje. Deus está no controle de tudo. Nós vemos essa peste que se alastra aí, essa pandemia, né? E muitas vezes nós pensamos que Deus está fora do controle, assim, como que Deus deixou isso acontecer? E é interessante que nós só reivindicamos isso quando acontece alguma coisa ruim no mundo, né? Enquanto está tudo bem, ninguém lembra que existe Deus, ninguém lembra de ajoelhar e falar assim, Senhor, obrigado pela paz, pela segurança que nós temos. Mas quando vem uma pandemia, nós olhamos para Deus e perguntamos, por que, Senhor, que o Senhor deixa isso acontecer? Mas a Bíblia fala que nós nos lamentamos das nossas próprias mazelas, né? Nós criamos causas para que isso aconteça. E isso é um alerta também para o mundo, para nós nos voltarmos a Deus e sabermos que Deus está sob o controle de tudo. Deus governa sobre tudo. Nós lemos lá em Atos, aliás, lá em Efésios, que fala, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a Bíblia diz que Jesus falou, todo o poder me foi dado no céu e na terra.
Então todas as coisas que acontecem está dentro da vontade permissiva de Deus. E Deus não age por acaso, há um propósito. Há um propósito que o mundo se volte para Ele, porque a volta de Jesus está próxima. E o mundo está caminhando a passos largos para o inferno. E ninguém se importa com nada. Então, essa pandemia aí veio nos lembrar que existe um Deus. E existe um Deus que está no controle de tudo. Nada foge da sua onisciência. Então Deus controla tudo. E assim como Deus estava no controle naquela época, Deus continua no controle, Deus continua reinando. O tópico 2, aliás, nós falamos o tópico 2, nós vamos falar sobre o tópico 3. Nesse tópico 2 ainda, a cidade de Éfeso, ela era uma cidade onde abrigava muitos filósofos, era uma cidade instruída, e nós temos um filósofo, Heráclito, que viveu nessa cidade de Éfeso. Quando nós estudamos filosofia, né, nós falamos sobre Heráclito. Ele viveu nessa cidade de Éfeso, se eu não me engano, em torno de 540 a 470 antes de Cristo. Ele viveu nessa cidade. Então essa cidade tinha o maior anfiteatro da época, além dos monumentos que existia. Ela tinha um anfiteatro que cabia cerca de 25 mil pessoas, ali onde era apresentado lutas e diversas realizações lá do mundo atual deles lá. Então, a cidade de Éfeso havia muitas pessoas. Ela era a moeda da cidade de Éfeso, ela tinha um slogan que estava escrito Neocoros, que é guardiã do templo. Então a idolatria estava arraigada naquela cidade. Diana era a deusa da fertilidade, o que não foge dos nossos tempos hoje, que existe um Deus para cada causa. As pessoas se esqueceram do Deus verdadeiro e eles buscam a deuses das causas impossíveis, buscam a deuses que vão ajudar no parto, aos deuses das águas, aos deuses do ar, e na realidade não são deuses, porque existe só um Deus que está no controle de tudo, e esse Deus é Jeová e seu Filho é Jesus, que trouxe a redenção para nós. Então essa epístola, ela trata exatamente disso. Ela vai falar sobre Cristo, o cabeça da igreja. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. A igreja somos nós. Nós somos direcionados pela cabeça que é Cristo. Então, o tópico 3, nós vamos falar sobre o propósito e a mensagem que essa epístola traz para nós nos dias atuais. O propósito dessa epístola. Aparentemente não havia um problema específico que Paulo trata nessa epístola aos Efésios. Porém, nos capítulos, ele sinaliza algumas questões. É possível perceber que aqueles cristãos, eles eram marcados pela imoralidade, pela bebedeira. Uma que o templo já era uma adoração a uma deusa da fertilidade e eram feitos rituais de prostituição mesmo lá nos templos. E então as pessoas que se convertiam disso, eles tinham que começar uma nova vida fora daquilo, porque o evangelho é mudança de vida. Não tem como eu falar que eu sirvo a Cristo e continuo fazendo as coisas erradas que o mundo me oferece. Não tem como eu falar que eu sirvo a Cristo e eu continuo a roubar. Não tem como eu falar que eu sirvo a Cristo e eu continuo a adulterar, a pecar, a fornicar. Não. O evangelho é mudança de vida, é boas novas. Então, para nós somos mudados internamente através do evangelho. E o evangelho pregado, ele traz isso, porque o que transforma as nossas vidas é a palavra. E a Bíblia fala que a partir do momento que nós ouvimos a palavra, a nossa fé
é instigada. E o Espírito Santo nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Então, após nós sermos convencidos e convertidos, nós temos essa mudança de vida. E o Espírito Santo vai nos santificando. A Bíblia diz que ele é o penhor que é dado aos santos para que nós sejamos santificados até a volta de Cristo. Então, ele trazia uma mensagem pastoral para a igreja de Éfeso. A mensagem, ela gira em torno de algumas temáticas, na realidade de duas temáticas: Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Ou seja, nós somos um organismo em que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Quando nós falamos igreja, nós estamos falando da igreja viva. Nós não estamos falando de placa, É até interessante, uma vez eu ouvi um irmão comentando isso, que ele teve uma visão e que ele chegava lá no céu e ele falava assim: mas Senhor, aqui não tem crente da Assembleia de Deus, não tem crente da Batista, não tem crente da Presbiteriana, aqui tem o quê? E na realidade lá no céu é bem interessante que lá só tem pecadores lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então, é essa igreja que estão dentro das igrejas que tem placa, que é a igreja de Cristo, a igreja escolhida. Nós, como igrejas vivas, nós não estamos com as portas fechadas. O que está com as portas fechadas são nossos templos, mas a igreja viva está com portas abertas. Ela continua militando, ela continua pregando o evangelho, que é o objetivo principal da igreja, até o arrebatamento da igreja, que nós não sabemos a que momento irá ocorrer, mas nós sabemos que vai ocorrer. Muitas pessoas podem achar que é um tanto fanatismo, mas não é não. A igreja vai surpreender o mundo ao ser arrebatada, e nós cremos nisso. Ainda que as leis da física não consigam explicar como que algo vai subir, porque a lei da gravidade fala que tudo que sobe desce, mas a igreja vai ser arrebatada e vai encontrar o Senhor nos ares. Como isso será, eu não sei, mas que vai ser bom, vai. Nisso eu creio. Então, essa mensagem que era levada à igreja de Éfeso, ela trazia diversas revelações para nós. Ela trazia a revelação da redenção, que tudo se resume em Cristo. Quando Martinho Lutero afixou as 95 teses no castelo de Wittenberg, ele reivindicava isso, que nós somos salvos pela graça. A redenção foi trazida por Cristo através do seu sacrifício, e nós fomos justificados quando Cristo ressuscitou. Então, essa carta vai trazer isso e diversos outros assuntos. A consumação do plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor na experiência da salvação. É uma certeza que nós temos da nossa salvação, é o Espírito Santo em nossas vidas, nos direcionando a cada dia. É um estilo de vida baseado na unidade e comunhão do Espírito Santo. Eu sempre digo, ser cristão é ter um estilo de vida próprio. Nós sabemos em quem nós cremos. Esse estilo de vida, ele não é mudado conforme o lugar que eu estou. O lugar que eu estou não vai fazer com que eu me adapte a ele, mas o nosso estilo de vida é uma filosofia. Aquilo eu vivo aqui na minha casa, eu vivo lá no meu trabalho, eu vivo em qualquer lugar que eu esteja, eu estou vivendo essa vida de Cristo. Por quê que o evangelho é interessante? O evangelho de Cristo é interessante, porque Cristo pregou a prática. E Paulo traz aqui na epístola aos Efésios essa prática do evangelho também, como que nós devemos nos portar para viver esse evangelho. Ele fala da frutificação, da adoração, da intercessão no Espírito Santo.
Ele fala também no relacionamento conjugal e a luta contra o diabo. No capítulo 6 de Efésios, vai trazer sobre a nossa luta, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. E traz para nós quais as armas que nós devemos lutar. As armas espirituais, assim como um soldado romano tinham as suas armas que o protegiam, outras armas de combate, Paulo traz isso para nós. Ele traz um evangelho de resistência, que nós não vamos, nós temos lutas espirituais, mas a nossa luta é uma resistência que nós temos contra essas astutas ciladas do diabo. E como que nós resistimos isso? Isso aí tudo vai nós vamos trazer durante as outras aulas, que pormenorizado esses temas. Nós vamos falar sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre a iluminação dos salvos. Então esse trimestre nós temos todos esses assuntos para tratar de extrema importância, porque quanto mais nós conhecemos o céu, mais vontade nós temos de ir para lá. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas se eu quero casar, eu quero ter um carro bom, eu quero ter um carro do ano, eu não quero ir para o céu agora não, lá deve ser muito... Eu tive uma amiga que uma vez falou para mim que o céu deve ser muito monótono. E eu não creio que seja monótono não, porque Cristo, ele se fez homem e ele habitou entre nós. E quando ele habitou aqui como homem, porque Jesus era 100%